Bom dia, turma. Aqui quem fala é o professor Mozart, de matemática, e hoje eu gostaria de falar sobre fatoração de polinômios. Primeiro, vamos relembrar aqui o que é fatorar o número. Fatorar o número é escrevê-lo como uma multiplicação de dois ou mais fatores. Então, fatorar o número é escrevê-lo como multiplicação de dois ou mais fatores. Por exemplo, aqui, o número 6. Ele é a multiplicação de 2 vezes 3. Números maiores, um exemplo aqui, o 48, é um número par, divide por 2. 24 é par, divide por 2. 12, 6, dividido por 2 é 3, divide por 3 é 1. Essa é a fatoração do número 48. Então, eu posso escrevê-lo como 2 elevado à quarta vezes 3. Poderia ser 2 ou mais fatores. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3. Fatorar um polinômio é escrevê-lo como uma multiplicação de dois ou mais polinômios. Só trocar aqui a palavra número e fatores. Fatorar um polinômio é escrevê-lo como uma multiplicação de dois ou mais fatores. Beleza? Nosso primeiro método de fatorar, que a gente vai ver hoje, é colocando o fator comum em evidência. Aqui está o nosso polinômio. O que vocês observam de comum nos dois? Qual que é o fator que aparece nos dois? Aqui é o número 2. Eu vou colocar ele em evidência, ele vai ficar separado. O que repete em todos os termos, ele vai ficar em evidência, fica separado. Do 2x, se eu tirar o 2, eu vou escrever como uma multiplicação, aqui sobra o x. Do 2y, se eu tirar o 2, sobra o y. O nosso polinômio e na forma fatorada, como uma multiplicação de dois fatores. Para a gente conferir, é só fazer a propriedade distributiva, 1 por todos. 2 vezes x, 2x. 2 vezes y, 2y. Beleza? O nosso fator comum aqui no segundo exemplo, x ao quadrado, eu sei que é x vezes x. Eu tenho 2x. Se eu tirar o x daqui e do segundo, colocando ele em evidência, aqui sobra um x e aqui sobra um y. X vezes x, x ao quadrado, x vezes y, é só juntar. No nosso terceiro exemplo, eu tenho um número 6 e o número 10. O fator comum que aparece aqui, eu sei que os dois é par, então dá para dividir por 2. Se eu olhar a letra, eu tenho a letra A também, que é comum aos dois. Então, 6 dividido por 2, 3. A dividido por A é 1, está em evidência. Sobra o x. Sinal de mais. 10 dividido por 2, 5. A dividido por A é 1, sobra o y. Beleza? No nosso quarto exemplo, a gente tem um trinômio. Eu tenho que o m repete em todos. Aqui eu tenho 4m. É m elevado à quarta potência. São 4 letras m. Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 2. Então, o menor expoente é o que vai ficar em evidência. Se eu tenho 4m e tirei 2, sobra 2. Sinal de menos. M ao cubo dividido por m ao quadrado. E aqui dois fatores iguais. M ao quadrado dividido por m ao quadrado sobra 1. Beleza? Nosso próximo polinômio aqui, de número, eu tenho 8, 20 e 16. Todos eles estão na tabuada do 4. O fator que eles têm em comum é o 4. O A também aparece em todos. O de menor expoente é o 2. O B aparece em todos e o menor expoente também é o 2. Então, o fator comum é 4A ao quadrado, B ao quadrado. A gente vai dividir todos os termos por ele.
pedaço por pedaço, devagar. 8 dividido por 4. A quarta dividido por A ao quadrado é só subtrair o expoente. Tenho 4 e tirei 2. Então, A sobra 2. Eu tenho 5B. Se eu tirar 2, o B sobra 3. Menos 20 dividido por 4. A ao cubo dividido por A ao quadrado. Subtrai, sobra um só. B ao quadrado dividido por B ao quadrado são termos iguais. B ao quadrado por B ao quadrado dá 1. Sinal de menos. 16 dividido por 4. A ao quadrado dividido por A ao quadrado. E B à quarta dividido por B ao quadrado. Beleza? O segundo método de fatoração hoje que a gente vai ver é por agrupamento. A gente vai separar em grupos. Se eu observar esse polinômio do primeiro exemplo, eu tenho aqui, ó, os dois primeiros têm a letra x em comum, enquanto os outros dois termos têm a letra y. Então, se eu colocar em evidência o x, do primeiro fica a letra A, e do segundo a letra B. Para esse grupo aqui, se eu colocar em evidência o y, do primeiro sobra o A e do segundo sobra o B. Então, dentro do parêntese, agora eu tenho fatores comuns. O que tem no primeiro parêntese? A mais B. É justamente o que tem no segundo, então ele vai ficar em evidência. Se eu tirar aqui A mais B, sobra o x. Se eu tirar do segundo, sobra o y. Está aqui o nosso polinômio na forma fatorada, na multiplicação de dois fatores. No segundo exemplo, se aqui tivesse mais um A com qualquer expoente, ficaria mais fácil, dá para fazer pelo outro método. Mas como é 1, não dá para fatorar tudo de uma vez, colocando um fator comum em evidência. Eu vou ter que separar em grupos. Se eu olhar para o primeiro aqui, o menor expoente é o 2. A ao cubo dividido por A ao quadrado, conservo A, 3 menos 2, 1. A ao quadrado dividido por A ao quadrado, dá 1. Aqui não tem fator comum. Eu vou colocar o número 1, que é o elemento neutro da multiplicação. A dividido por 1 dá ele mesmo, e 1 dividido por 1, 1. Meu parênteses, de novo, é um fator comum dos dois. Vou colocar ele em evidência. Do primeiro sobra o A ao quadrado e do segundo, 1. Nosso polinômio na forma fatorada. No nosso terceiro e último exemplo aqui, se eu olhar para esses dois, não tem fator comum. Aqui tem b ao quadrado, aqui tem ax. Aqui tem b ao quadrado x. Eu vou ter que organizar isso aqui, colocar ele em ordem para facilitar a minha vida. Eu vou trazer esse 6a aqui para perto. Agora eu tenho A, os dois primeiros. E como aqui eu comecei com x, eu vou trocar a ordem desses dois. Vou colocar b ao quadrado x mais 2b ao quadrado. Aqui de número eu tenho o 3 e de letra eu tenho o A. Se eu tirar o 3a aqui vai sobrar o x. 6 dividido por 3, 2. A dividido por A, 1. Não precisa colocar. E aqui eu vou tirar o b ao quadrado, tem nos dois. Aqui vai sobrar o x e aqui sobra o 2. Dentro do parênteses, conseguiu o que eu queria. Ficar igual, vai ficar em evidência. Aqui sobrou 3a e aqui mais b ao quadrado. Multiplicação de dois ou mais fatores. A nossa forma fatorada. Beleza, galera? Temos umas atividades aqui, pausem o vídeo, tentem fazer e até a próxima. Um abraço.